Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, de clicar lá no sininho para receber as notificações, ou se você está assistindo no Facebook, procure curtir a página da Vida em Cristo. Você está na Vida em Cristo agora. Nós temos uma alegria muito grande de dar início a um projeto incrível que é um estudo do livro do Apocalipse, Apocalipse sem medo. Eu gostaria de começar fazendo uma singela oração, não só por você, para que você aproveite, para que você cresça, para que você aprenda, para que você possa até interagir com a gente por meio dos comentários, mas também por mim, para que em momento nenhum eu possa ir além daquilo que Deus tem me mostrado, ir além das Sagradas Escrituras. Afinal de contas, elas são a autoridade máxima. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradeço por estarmos juntos, por esse milagre tecnológico, e que esse tempo nós possamos verdadeiramente tocar no teu poder e sermos tocados por ele, para que a nossa vida faça sentido e possamos enxergar o mundo que nós estamos vivendo pelos olhos do Senhor e compartilhar isso com muitas pessoas que estão apreensivas e que elas possam encontrar conforto e descanso na tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós temos algumas perguntas aí que nós imaginamos as pessoas estejam fazendo sobre o livro do Apocalipse. Vamos a elas. O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. É um livro de revelação. Tá? Ele foi escrito pelo apóstolo João, chamado o discípulo amado, aquele mesmo que escreveu o Evangelho e as epístolas. E a gente não tem como lançar dúvidas sobre a autoria dele. Ele foi realmente o autor. Existem vários pontos, né, que ligam os escritos do Apocalipse aos demais escritos de João. O Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro que tem uma trilha diferente, ele tem uma construção diferente, é um livro profético, apocalíptico, bastante semelhante ao livro de Daniel, e nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela, né? Fazermos uma leitura rápida sobre ele não é suficiente, nós precisamos ter todo o carinho e a atenção que a palavra de Deus merece para tocar na sua mensagem e trazê-la para o nosso coração. Onde e quando, em que condições foi escrito? Bom, ele foi escrito quando João estava preso numa colônia romana, numa prisão romana na ilha de Patmos, isso por volta de mais ou menos 95, 96 depois de Cristo. É uma região da Turquia. O imperador Domiciano ele empreendeu uma perseguição muito ampla, atingindo inclusive as igrejas da Ásia, onde João costumava ministrar, pastorear e cuidar. E ele foi preso e, segundo os principais estudiosos da Bíblia, a maior parte do livro ele escreveu lá. E alguns dizem que ele, voltando para Éfeso, concluiu o livro na cidade de Éfeso. Essas são informações que a gente não tem com muita precisão, mas sabemos que João é o seu autor e foi sob essas condições, como preso por causa do testemunho de Jesus na ilha de Patmos, que Deus lhe deu essas revelações. O propósito específico. Bom, todo livro da Bíblia tem um propósito específico. A Bíblia toda tem um propósito específico, né? E o propósito é duplo. Para a época que ele foi escrito, né? O Apocalipse foi escrito para aquele povo, especialmente para aquela região da Ásia Menor, para aquelas 7 igrejas, e também há indícios de que foi escrito para toda a cristandade, né? O Apocalipse foi recebido assim de braços abertos pela população cristã da época. Então ele tem uma mensagem que trouxe muito auxílio, trouxe muita força, trouxe uma visão celestial
que ajudou os irmãos da época a enfrentar o martírio, enfrentar uma série de situações adversas que a igreja havia havia recebido. Então, ele primordialmente, ele tem esse objetivo, alcançar aqueles que sob o imperador Domiciano estavam sendo torturados e mortos. E para nós ainda hoje, o objetivo é nos trazer conforto, nos trazer consolo, nos trazer uma visão do céu, nos trazer uma visão da eternidade, nos avisar acerca das coisas que, como diz no capítulo 1, em breve vão acontecer. Então, o livro do Apocalipse é o livro para hoje, é o livro para ontem e será o livro para amanhã. Sempre, em todas as épocas, o Apocalipse falou muito diretamente em cada situação, em cada era e em cada lugar onde ele foi lido, estudado, pregado, ensinado. Então, o seu propósito é duplo: trazer encorajamento e nos preparar para os tempos do fim. Se é justificável ter medo ou receio, de ler e estudar Apocalipse? Sim e não. Sim, porque há muitas mensagens fortes que chamam as pessoas ao arrependimento. Existem muitas passagens que falam sobre as pragas, os flagelos. Isso causa uma certa impressão, porque são cenas fortes, são cenas que mostram o sofrimento, mostram os juízos de Deus. São coisas assim, entre aspas, difíceis de ler, mas não porque elas sejam confusas, não porque elas tenham uma linguagem muito rebuscada, muito elevada, mas porque o coração humano é resistente. Nós sabemos que o ímpio, que a impiedade não vai ficar impune. Nós sabemos que ao culpado Deus não tem por inocente. E o Apocalipse é sim um livro de juízo, um livro onde muitas coisas estão previstas para trazer, principalmente trazer a humanidade ao arrependimento e punir todos aqueles que se levantaram contra o conhecimento de Deus e se arvoraram ser quem não são e nunca serão. Então ele tem aí impressionado muitas pessoas. Mas temos também bênçãos prometidas aos fiéis, Por isso que a gente não deve ter medo de ler o Apocalipse. É um livro de bênçãos. É um livro que fala do novo céu, da nova terra, onde não haverá pranto, nem choro, nem dor. Existem muitas palavras de louvor, existem muitas palavras de adoração, Vai falar de tudo aquilo que nós herdaremos, que nós já herdamos, e um dia entraremos de posse dessa herança, na manifestação da vitória final de Jesus Cristo. Essa é a grande temática do livro do Apocalipse. Cristo vencerá no final de tudo, Ele será o grande vencedor. Então, quando eu digo sim e não, é porque depende muito do espírito com que você vai estudar o livro do Apocalipse. Às vezes você pode estar estudando o livro do Apocalipse receoso, porque você não está com a sua vida no altar, você não está com a tua vida certa diante de Deus, você não está pronto para ir com Jesus. Então isso deve gerar uma certa ansiedade. Mas quando você tem uma vida com Deus, você tem uma vida de oração, você confessa diariamente os seus pecados, você mantém suas contas curtas com Deus, não há o que temer. A Bíblia é um livro, é um grande convite, Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então esse é o convite também do livro do Apocalipse. Ele encerra dizendo: quem tem sede, venha. Quem quiser beba de graça das fontes das águas da vida. Então não é para a gente ter medo, não. O Apocalipse deve ser lido, estudado sem medo. Se nós estamos vivendo o Apocalipse, essa é uma boa pergunta. Novamente, eu acho que a resposta pode ser sim e não. Vamos dizer que a resposta seja sim, porque os sinais que nós estamos vendo, tanto na questão da saúde, da educação, nas questões sociais, nós estamos vendo um mundo em convulsão. Os refugiados, tem mais refugiados do que
pessoas vivendo na sua própria pátria, gente se deslocando de um continente para o outro, guerras que não têm fim. Estamos vendo epidemias, pestes, todo ano tem uma novidade nesse campo, nessa área. Estamos vendo também um desequilíbrio econômico imenso, fome em muitos países. Estamos vendo também o crescimento galopante da iniquidade, da maldade. Eu não me refiro à iniquidade apenas sexual, porque é sexual que mais muitas vezes chama a nossa atenção, mas a corrupção, a ganância, a mentira, o suborno, a traição, os ricos explorando, matando, dizimando os pobres, E a gente tem visto o mundo em convulsão. O mundo verdadeiramente não sabe que é um dia de paz há séculos. Então, nós estamos vivendo o Apocalipse nesse sentido, Agora, recentemente, temos visto como o fogo tem devastado tantas áreas, inclusive áreas habitadas, maremotos que nós vimos recentemente aí, terremotos, enfim, parece que há uma sequência em cadeia de fatos assustadores, alagamentos, quantas pessoas morrem de tragédias naturais. Então, não há dúvida que, de certa forma, estamos vivendo o Apocalipse, mas ainda não, porque os juízos descritos no Apocalipse não se cumpriram ainda. Alguns são muito específicos, bem localizados. Então, nós estamos vivendo o Apocalipse em termos, mas nós vamos ainda viver muitas coisas relacionadas ao Apocalipse. Pode ter certeza, nós ainda não estamos dentro daquilo que o Apocalipse está mostrando. O que nós podemos esperar dos estudos que nós vamos ter? Uma coisa eu acho que você pode esperar, muita seriedade na abordagem da Bíblia Sagrada. Nós não queremos absolutamente entrar por um campo sensacionalista, nós não queremos achar chifre em cabeça de cavalo, nós não vamos procurar forçar a interpretação. Inclusive, você vai poder interagir com a gente, mandar ali nos comentários o que você está achando, o que você pensa, sua opinião, sua discordância, ou até mesmo o fato de você estar apoiando a nossa forma de interpretação. Nós vamos jogar limpo o tempo todo, deixando você bem à vontade com respeito àquilo que nós achamos ser a revelação de Deus. O livro do Apocalipse não é um livro fácil de interpretação, mas nós estamos aceitando esse desafio da parte de Deus e vamos caminhar com esses vídeos com bastante cuidado, bastante zelo, procurando cada vez mais servir a Igreja de Jesus Cristo. Se você é a Igreja de Jesus Cristo, nós temos em mente servir você, servir seu pastor, servir o pessoal da escola dominical. Vocês poderem usar esses vídeos para abençoar os irmãos. Compartilhe esses vídeos, vamos fazer com que o maior número de pessoas possa participar conosco desse tempo. Hoje é apenas uma rápida introdução, a gente vai simplesmente passar algumas coisas sobre o Apocalipse, algumas curiosidades, vamos dizer assim, sobre o livro do Apocalipse, mas vale a pena a gente empreender esse esforço, eu tenho certeza que será uma bênção. Algumas curiosidades sobre o livro do Apocalipse eu achei bem interessante. O Campbell Morgan, que foi um ministro inglês que antecedeu Lloyd Jones lá na Capela Westminster, um lugar muito conhecido e teologicamente muito famoso, eclesiasticamente muito famoso, ele tinha o hábito de dizer que em momentos de depressão o livro do Apocalipse era de imenso valor para ele. Quando ele estava se sentindo depressivo, ele ia para o livro do Apocalipse. Está aí uma boa dica de um grande servo de Deus que nos deixa essa orientação. O livro do Apocalipse não é para afundar a gente, mas é um livro escrito para erguer a nossa moral diante de Deus e seguirmos o Senhor cada dia mais de perto. O livro do Apocalipse também é o livro de um mundo só. Eu achei linda essa expressão. O livro de um mundo só. Nele a gente encontra muitas vezes a expressão toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. É um livro globalizado, impressionantemente globalizado, num tempo onde nem se sonhava em globalização. Jesus, quando decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele estava realmente iniciando um processo de globalização. Não
com respeito à cultura, ou com a economia, ou com qualquer área do saber humano, mas no sentido espiritual. A morte de Jesus, que foi não aceita na maioria pelos judeus como nação, abriu a porta da salvação ao mundo, e o mundo passou aí, desde então, na mente de Deus e dos cristãos, tornar-se um mundo globalizado. Então, no livro do Apocalipse, anote aí, é o livro de um mundo só. Outra curiosidade, é um livro sem a qual a Bíblia estaria incompleta. Se alguém aqui que está assistindo esse vídeo já leu a Bíblia várias vezes, você vai concordar comigo. Se nós terminássemos de ler as epístolas, né, até a de Judas, que antecede Apocalipse, ia ficar o seguinte: e daí? O livro do Apocalipse é o livro que responde essa pergunta. Você vem lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Aí você vai lá, Romanos, e começa as cartas de Paulo a Timóteo, Pedro, João, Tiago, Hebreus. Chegando em Judas, termina a carta de Judas, você fica assim: e daí? O Apocalipse é um excelente desfecho para a Bíblia Sagrada. Ele responde à pergunta: e daí? É como se, terminando Judas, nós ficássemos esperando alguma coisa. Então, o livro do Apocalipse, uma das curiosidades, é o livro que complementa, sem a qual a Bíblia não teria capa final. Ela seria um livro incompleto. Outra curiosidade sobre o Apocalipse, é o livro que apresenta Jesus assumindo o seu lugar de direito após a sua vinda, morte, ressurreição e exaltação. Sem isso, nós não teríamos o Evangelho na sua totalidade. Jesus assume o seu papel de Rei de Reis e Senhor dos Senhores. No milênio estabelecido aqui nesse planeta, 1000 anos Jesus governará. O que nunca nenhum imperador megalomaníaco conseguiu fazer, porque muitos se levantaram para dominar o mundo, não conseguiram. Mesmo Satanás quis estabelecer o seu reino mundial, não conseguiu, porque esse lugar só pode ser ocupado por uma pessoa, o Filho bendito do Deus vivo, porque um dia foi dado a Adão e Eva essa possibilidade, eles perderam isso. Mas o Filho de Deus, o segundo Adão, virá estabelecer durante 1000 anos o seu reinado de justiça, e ele regerá as nações com cetro de ferro. Então, esse é mais um ponto importante a se salientar sobre o Apocalipse. E é o único livro da Bíblia que anuncia uma bem-aventurança para todos aqueles que leem e obedecem às suas palavras. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nele escritas. Então, isso é muito interessante, muito oportuno. Eu quero essa bênção, e você? Vamos caminhar para isso. Outra coisa, só no Apocalipse que palavras como tabernáculo, templo, paraíso, Babilônia, entre outras, assumem uma conotação espiritual suprema. Elas só encontram a sua interpretação correta, né, e abrangente no livro do Apocalipse. A palavra tabernáculo no Apocalipse ele é muito explorado. A palavra templo também, paraíso também, Babilônia também. São expressões que ficam suspensas em toda a Bíblia, e no livro do Apocalipse eles ganham a sua real significância. Então é importante o livro do Apocalipse por conta disso. E também, eu acho que aí a gente pode fechar esse ponto, é um livro de louvores. Você sabia disso? O livro do Apocalipse é o livro dos Salmos do Novo Testamento. São 4 vezes a palavra aleluia, 7 vezes a palavra digno, 4 vezes a palavra louvor, 17 vezes a palavra glória, e são 14 cânticos de louvor no livro do Apocalipse. Eu não sei se você sabia, o livro do Apocalipse foi usado no culto. Ele foi usado como liturgia nos cultos da igreja primitiva. Se cultuava a Deus. Inclusive, um dos comentários bíblicos que eu utilizei no estudo do livro do Apocalipse diz que
ele é o livro do culto, ele é o livro usado para cultuar o Senhor. Suas palavras, suas expressões foram muito usadas, além do que tem 14 cânticos que foram muito entoados. Eu acho que cada igreja colocava a sua música, né? Colocava a sua harmonia. Então, essa é uma linda curiosidade para se saber sobre o livro do Apocalipse. Pois bem, alguns problemas que nós podemos enfrentar, e eu não quero que você fique ignorante disso, tá? Como eu disse desde o começo, nós vamos procurar ter a maior seriedade com a palavra de Deus, mas existem alguns problemas que nós vamos enfrentar. Por exemplo, são os 4 principais problemas que os exegetas costumam enfrentar. Primeiro, o simbolismo no livro do Apocalipse. O Apocalipse usa e abusa dos símbolos. Abusa, estou falando no modo carinhoso, né? O Espírito Santo jamais abusaria de nada. Mas o simbolismo requer uma atenção muito grande e eu conto com você. Eu quero que você me ajude nisso. Se você vê algum ponto, alguma forçação de barra, ou eu tentar assim dizer que tal coisa representa tal coisa e isso não bater com o que você pensa, deixe nos comentários, a gente vai estar sempre buscando nos comentários alguma coisa que possa nos ajudar. Outra coisa que é um problema a ser enfrentado é a estrutura do livro. O livro tem uma estrutura muito diferente de Romanos, de Mateus, de Salmos, né, de Provérbios, de Jeremias, de Gênesis. É um livro único e a estrutura dele é bem complicada, né? A relação entre os selos, as trombetas e as taças e os longos interlúdios, né, que existe, que interrompe essas narrativas, né? Isso tudo ainda não foi devidamente explicado nas atuais hipóteses estruturais. A gente está assim ainda um tanto que tateando nessas transições de um texto para o outro, então a gente vai procurar assim ler bastante. Inclusive, eu queria te dizer que a minha principal técnica de estudo do Apocalipse é o próprio livro, tá? Eu tenho lido bastante o Apocalipse, tenho lido em diversas versões diferentes, né? Versões mais modernas, versões mais antigas, versões mais brutas, né? Mais assim, antigas, no sentido mais bruto. Tenho procurado ler algumas paráfrases, limitado muito o uso de comentário e procurado ler mais o texto bíblico. Então, glória a Deus, eu creio que Deus vai nos levar nessa direção. Existe também o debate entre as linhas interpretativas, né? Tem a linha histórica, tem a linha preterista, tem a linha idealista, tem a linha futurista. A gente vai poder falar mais ao longo desses estudos. Então, a boa interpretação era precisa seguir uma linha e se valer de outras quando houver necessidade, mas nunca ignorar passagens específicas que às vezes vão estar evocando uma determinada linha de interpretação. Isso também é um cuidado que nós temos que ter. E outra coisa vai ser o uso do Antigo Testamento. Nós temos que levar em consideração que muitas expressões, muitas frases, muitos símbolos, eles encontram sua origem no Antigo Testamento e nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que ir lá no Velho Testamento. Então, eu quero que você tenha bastante paciência. A gente não vai cobrir longos trechos do Apocalipse, porque nós podemos cometer o erro de deixar alguma coisa escapar. Nós queremos ir bem devagar, não tenho ideia quantos vídeos nós gravaremos, mas com certeza quem estiver caminhando com a gente vai saber que está pisando num terreno seguro. Estaremos submissos à palavra de Deus. Mas o mais importante, a Bíblia, ela é o livro da Bíblia que é a promessa de bênçãos. Eu já falei isso e volto a repetir. Ler o Apocalipse traz bênçãos. Em que sentido? Nós somos muitas vezes manipulados pelas notícias, manipulados pelas informações que nós recebemos. Nós estamos agora vendo as campanhas eleitorais começando, quantas fake news
estão sendo divulgadas e publicadas. Quantas pessoas, com a maior das boas intenções, mandam uma mensagem no meu celular, dizendo: olha, pastor, você já viu isso, você já viu aquilo, eu vou pesquisar, é fake, né? Então, o livro do Apocalipse não é uma fake news. O livro do Apocalipse é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Ela tem poder para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para nos preparar, nos colocar à frente dos intelectuais, nos colocar à frente dos filósofos, nos colocar muito à frente dos historiadores, dos prognosticadores, nos colocar muito à frente da nossa geração. Então, se nós tivermos o cuidado de examinar as Escrituras e, através das Escrituras, olharmos para o mundo que nos cerca, nós seremos rica e poderosamente abençoados. Então, se você está assistindo esse vídeo, Deus despertou o seu coração para nos acompanhar nessa aventura, tá? Então, ouça, leia os textos, guarde no seu coração aquilo que está escrito, né, nessas maravilhosas profecias, nessas lindas páginas do livro do Apocalipse. Você será muito abençoado. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos. Nós vamos procurar dar um conteúdo de qualidade, não vamos estar falando qualquer coisa, não vamos estar fazendo menção de situações que não têm conexão com a palavra de Deus. Tememos muito ao Senhor e não queremos ir além, mas também não queremos ficar aquém. Queremos estar dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse breve encontro. Que a bênção do Senhor se faça presente em cada coração e que esse livro do Apocalipse abra a nossa mente, abra os nossos olhos para enxergarmos o mundo que vivemos sob a ótica do nosso Deus. Fica conosco e que esse vídeo possa ser assistido por muitos e muitos venham a ter a curiosidade, a santa curiosidade de conhecer melhor e mais profundamente as suas páginas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, faz isso agora, se inscreva no nosso canal, curta nossa página no Facebook, distribua, mas com muitas outras pessoas. Vamos todos caminhar juntos nessa peregrinação maravilhosa para dentro da palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.